Olá, olá, bom dia, Pastor Silvio aqui, mais uma vez para mais uma Escola Bíblica Dominical. Como é bom ter você aqui conosco, você que tem sempre aí nos prestigiado com sua presença aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu já te peço aí, você que já entrou agora, já vai deixando aí o seu joinha, tá? E também compartilhando, chamando todo mundo para estar assistindo a Escola Bíblica Dominical desta manhã. Muito obrigado mesmo, tá? Pela sua audiência. Você também que vê depois, né? E não consegue ver no domingo de manhã às 8 horas, mas posteriormente está vendo. A gente tem observado aqui que as visualizações vão aumentando ao longo dos dias. Eu queria também te agradecer, você que consegue ver a Escola Bíblica Dominical posteriormente. Amém? Muito obrigado. Deus possa estar abençoando, entrando na sua casa. Muito obrigado por estar entrando mais um dia e mais um domingo na sua casa. Nós sempre aqui, antes de começar a Escola Bíblica Dominical, nós fazemos uma oração e também falamos sobre os cultos de domingo, ok? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos aí comigo, que nós já estamos começando a Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, mais um domingo. O Senhor possa estar abençoando cada família que está vendo agora, assistindo a essa escola. O Senhor possa estar entrando, Senhor, com a paz do Senhor, que excede todo entendimento, nas casas, ó Deus, que essas pessoas possam estar cada dia mais seguras, ó Deus, de sua salvação, com o ensinamento, ó Pai, que vem aprendendo a cada dia, ó Pai, nesse mundo, que o Senhor possa estar abençoando cada família, que o Senhor possa estar fazendo com que cada crente venha crescer, ó Deus, para alcançar, ó Deus, um coração sábio diante do Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos porque sua vontade, ela é perfeita e agradável, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Então agora nós estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, mas antes disso eu queria te chamar e convidar para o culto daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no templo, tá? Culto presencial, e também às 18 horas, você que pode estar tanto no culto da manhã como também no culto da noite. Hoje teremos um grande culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. E nós estamos estudando sobre os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. A gente teve que dar algumas pausas aí, até porque também tem outros professores aqui na Escola Bíblica Dominical e são feitos estudos aqui em paralelo, onde que o pastor Jacques e o presbítero Alessandro estavam falando de alguns personagens bíblicos, eu lembro muito bem do José. E depois nós separamos 2 domingos, onde o pastor Valdir e também o pastor Jacques falou sobre como deveria ser a política, Falou sobre política nesses últimos 2 domingos e foi muito bom, a gente tirou muito proveito disso, até porque nós estamos vivendo agora esse momento no Brasil. Mas vamos agora dar sequência ao nosso estudo, e para que a gente possa chegar ao ponto onde a gente parou, eu vou estar dando uma pincelada aqui para que a gente possa continuar novamente, Então vamos lá, eu estou falando aqui de Jesus antes da crucificação, então eu não vou me ater tanto ao início do ministério dele, Vamos dar só uma pincelada mesmo.
mas é preciso que você entenda toda a estratégia de Jesus para que ele pudesse ir até Jerusalém lá no final do ministério e ali estar morrendo na mão dos fariseus, mestres da lei, né, daquelas pessoas ali que se julgavam os letrados. Então, para a gente chegar aqui no ponto, nasce João Batista, não é isso? Filho de Isabel e Zacarias. Esse João Batista, que seria o percussor de todo o ministério de Jesus, então ele nasce ali por volta de 6 meses antes, né? E logo depois, 6 meses após, Jesus nasce. Seus pais tiveram algumas dificuldades, né? Até porque ele é o Messias. Então, para se cumprir algumas coisas também, né, que estava escrito a respeito de Jesus, algumas profecias, José, Maria e Jesus tiveram que migrar por várias cidades, né, para cumprir algumas profecias aí. E eles fazendo aquilo ali, inclusive até sem saber, né? É interessante que no ministério de Jesus as profecias se cumpriam, mas as pessoas que estavam ali envolvidas, né, com Jesus naquele momento, elas não entendiam, não sabiam que estavam cumprindo ou colaborando para cumprir uma profecia. Jesus vai crescendo, ele chama os seus discípulos, né? O Pedro, o Tiago, o João, o André, o Filipe, o Mateus, o Bartolomeu, o Tomé, o Tiago, filho de Orfeu, o Simão, o Zelote, o Judas e também o Judas Iscariotes, né? Em seu ministério é recheado de inúmeros milagres e também sinais. Seu ensino, né, voltado para a palavra, é um ensino muito forte, e ele vai de cidade em cidade pregando o evangelho, de modo que seu ministério vai crescendo e ele alcança uma grande fama e inúmeros seguidores. A gente nota que a intenção de Jesus, a estratégia de Jesus no início foi de estar garimpando ali, né, seguidores, pessoas que entenderam, pessoas que se arrependeram. O ministério, inclusive a pregação de Jesus é muito parecida no início, de Jesus e João Batista é muito parecido no início, né, em relação ao arrependimento. E à medida que ele vai fazendo também alguns milagres e sinais, as pessoas começam a segui-lo, até porque eram coisas, né, realmente miraculosas, como ressurreição de pessoas, né? Ele ressuscitou mortos, e também multiplicações, né, igual aconteceu 2 vezes, dos pães, dos peixes, né, e várias outras coisas. Pessoas que eram endemoniadas, ele ali expulsava os demônios, e também pessoas que tinham problemas desde nascença, problemas físicos, crônicos, Jesus ia ali e curava. Então a sua fama começou a espalhar por toda a região marginal, né, de Jerusalém, e ele foi alcançando aí bastante fama e seguidores, né, sempre à margem de Jerusalém. Até que chegaria o momento certo dele voltar os seus olhos para o lugar da crucificação, o ponto, né, o ponto político e religioso que é a cidade de Jerusalém. Quando Jesus decidiu ir para Jerusalém, ele sabia que não teria mais volta, pois daí em diante ele prediz o tempo todo sobre a sua morte. Interessante, e como eu disse também, à medida que Jesus ia falando e predizendo sobre a sua morte, as pessoas que estavam à sua volta parece que não entendiam, mas o tempo todo ele falava. E só depois que ele foi glorificado que os discípulos lembraram de tudo que ele disse. Okay? A estratégia de Jesus também, para se cumprir tudo ao seu respeito, foi o que chamamos também da entrada triunfal. Né? A gente está seguindo bem rápido aqui para a gente dar sequência onde a gente parou. A gente sabe bem aqui da entrada triunfal, né? Foi lá para se cumprir o que estava escrito em Zacarias 9, quando ele pede aos seus discípulos para estar na casa de uma pessoa e está buscando um jumento e uma jumentinha. Aliás, um jumentinho, né, e uma jumenta, para estar cumprindo a palavra. E ele vem montado ali nesses animais, as pessoas, né, jogam os ramos ali e começam a falar hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, para se cumprir lá Salmo 112, e logo Jesus, depois daquela entrada triunfal, ele entra no templo. Só que os discípulos e também
os saduceus, os fariseus, não estavam entendendo aquilo, né? As pessoas, aquela comitiva, tanto que andava com Jesus quanto aquela que recebeu Jesus, estavam aplaudindo, ovacionando, né? E alguns dos fariseus mais letrados entenderam que ele estava cumprindo a profecia, né? Que estava escrito que o Messias viria daquela forma. E ali eles já procuraram um meio, né, de matá-lo. Jesus, depois disso, ele entra no templo e purifica o templo. É o que está escrito na epígrafe de várias Bíblias, né? O que seria essa purificação do templo? Ali no alpendre do templo, né? No pátio, tinham pessoas, né, bem voltados ali, na verdade, os saduceus, tinham autonomia, né, e detinham a venda de animais para sacrifício, né, para remissão de pecados. Então, aqueles saduceus, eles cobravam valores exorbitantes, né, e as pessoas que vinham de fora para cumprir ali a Páscoa, né, eles tinham que passar nas mesas de câmbio e estar trocando aí o seu dinheiro para estar comprando aqueles animais. A gente já falou sobre isso aqui, né, nas outras escolas, mas quando Jesus entra e vê tudo aquilo ali, ele começa a derrubar, ele pega um chicote, né, que está escrito na palavra, e começa a derrubar, virar as mesas do cambista e soltar os pombos, e no final ele solta aquela frase que a gente conhece bem, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões, a casa do meu pai é a casa de oração, e vocês estão transformando ela dessa maneira. E ali Jesus toca no sistema, e desde então o cronômetro foi acionado para a sua morte. Jesus sabia muito bem o que fazer para aguçar, atiçar os ânimos ali daquelas pessoas, para que eles pudessem ali, mais para frente, prendê-lo e matá-lo. No mesmo dia que ele fez isso, ele vai para Betânia, passa a noite, mas como sua intenção era aguçar os ânimos dos mestres da lei, no outro dia ele volta. Aí a gente vai estar pegando aí no livro de Mateus, né? Quando fala que ele vai para Betânia, e quando ele volta, acontece dele estar secando, né? Ele procura figos numa figueira, ele não encontra, e ali ele seca, né? Ele diz para aquela figueira: nunca mais vai nascer frutos de ti. A figueira automaticamente, imediatamente, ela secou, e os discípulos acharam aquilo ali o máximo, né? Como é que esse homem faz um negócio desse? E ali ele ainda dá um ensinamento, né? Olha, se vocês tiverem fé, isso aqui é fichinha, vocês vão conseguir falar para esse monte: sai daqui e atira-se no mar, que né, o monte vai obedecer, né? Enquanto ele está dando ensinamento para os discípulos, ainda já no templo, ele não está dando muito ensinamento, não. Pelo contrário, o ensinamento dele lá é bem voltado de oposição aos fariseus e os saduceus. Eu queria que você lesse comigo, lá em Lucas capítulo 19, 47, eu vou estar botando aqui na tela, mas eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Lucas 19, do 47 ao 48, 19, 47 e 48, diz assim: todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Interessante que esse episódio que nós estamos lendo aqui foi logo depois da entrada triunfal. Ele entra daquela forma, né? Derruba tudo aquilo, faz aquele alvoroço. A gente está tentando enxergar aqui na ótica das pessoas que estavam envolvidas no sistema, né? E para elas isso não era nada bom. É uma pessoa que estava ameaçando ali o reinado, né? Então não era nada interessante. Mas, por outro lado, as pessoas que sempre foram escravas do sistema já pensaram: olha, está vindo aí um redentor, um salvador, uma pessoa que pode nos representar, um ativista, sei lá o que passou na cabeça daquelas pessoas. E por isso, né,
E é esse medo que os mestres da lei, os líderes, tinham. Inclusive, naqueles dias, a população de Israel quintuplicava, era Páscoa, né? Estava bem próximo aos dias da Páscoa. E todas aquelas pessoas vinham para Jerusalém e enchiam a cidade. Então não era fácil, com todo aquele alvoroço, até porque as pessoas estimavam Jesus, o consideravam como um profeta. Qualquer forma eles iam lá e prender Jesus e querer matá-lo. Não teria como ser assim. Teria que ter acusações. E é o que a gente vai estar estudando da agora para frente. Então, Jesus todos os dias, né, como está dizendo aqui no 47, todos os dias ele ensinava no templo. Então Jesus, ele usou daquele ponto ali, um ponto de pregação, de oposição contra os fariseus e contra os saduceus. Nesse momento de seu ministério, ele não gera arrependimento, ele gera oposição em relação aos fariseus e os mestres da lei. Então chegamos lá em Mateus, capítulo 21. Aí sim, eu queria que você abrisse. Eu vou colocar aqui na tela, né? Se você quer acompanhar ele também na sua Bíblia, você pode estar abrindo lá em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler do 21, nós vamos ver o versículo 23. Deixa eu achar aqui. Isso mesmo. Assim que ele vem de Betânia, né? Tá aí as epígrafes. Ele seca a figueira, ele vai para o templo. A gente pega em paralelo lá Lucas, né, que a gente acabou de ler, todos os dias ele ensinava, e nesses ensinamentos, né, aquelas pessoas começaram a questionar o ministério de Jesus. Então, Mateus 21, 23, Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideraram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aqui eles já estavam tentando pegar Jesus em alguma falha, né? E como ele estava aguçando os ânimos deles, né, em relação ao sistema, eles queriam entender ali com qual autoridade, se de repente ele seria um espião, qualquer coisa do tipo, com qual autoridade Jesus conseguia fazer aquelas coisas, né, e chegar no templo e fazer tudo aquilo que ele fez, tocar e tentar acabar com todo o sistema. Então aí eles começam a questionar, né, tudo que Jesus estava fazendo e procurar um meio de prendê-lo e matá-lo. E é aí que Jesus, para piorar mais um pouco a situação, começa a contar algumas parábolas, né? Olha, eu vou explicar para vocês, né? Mas eu vou explicar da minha maneira, com parábolas. E agora ele conta duas parábolas. E quais são elas? As parábolas dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, está lá em Mateus 21, tá? Vou estar colocando aí 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ele estava perguntando para os fariseus, tá? Contou a parábola para eles e perguntou. Fez uma pergunta, né? E eles responderam: o primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Olha, Jesus está falando aí que as pessoas
né, se arrependeram, porque o pai vira para um filho e fala assim, vai comigo hoje na vinha, e o filho fala que não vai, mas depois arrependido vai, e fala para o outro, filho, vamos comigo na vinha, eu vou, e depois acabou que o filho não foi. Esse que está falando que ia e não foi, na nossa ilustração aqui, na parábola, são os publicanos, são essas pessoas, são os fariseus, são os mestres da lei, né, que tinham uma aparência, né, uma fachada de pessoas ali que serviam a Deus, mas por dentro eles não eram arrependidos, eles não cumpriam a vontade de Deus. E aquelas pessoas que eram rebeldes, né, que não queriam fazer a obra do Senhor, não queriam se arrepender, veio a palavra do Pai, né, e num certo momento, em primeira vista eles falaram que não iam, mas depois se arrependeram e foram. A segunda parábola, e é essa aqui que os lavadores, né, que Jesus fala dos lavadores, e eles entendem que estava falando deles mesmo, é aqui que o azeite começa a arder e eles, né, rangendo os dentes, já queriam prender Jesus de qualquer forma. Então, Mateus 21, a partir do 33, eu vou botar aí na tela, ouça uma outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Está perguntando para os mestres da lei. Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes, está aqui, quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam como profeta. Essa parábola aqui, ela é extraordinária. Jesus está falando aí que um homem, ele compra um pedaço de terra, né? Ele cria naquela terra uma vinha, ele cria toda a estrutura para aquela vinha, ele contrata ali as pessoas para estar cuidando daquela vinha, né? E ele vai fazer uma viagem, né? O Senhor vai fazer uma viagem. Quando chegou no tempo da colheita, ele manda alguns dos seus servos para estar indo ali colher os frutos. Então, o dono da vinha, o dono de tudo, é o próprio Deus, né? Ele manda algumas pessoas ali para estar colhendo os frutos. E essas pessoas remetem a todos os profetas do Antigo Testamento que Deus foi mandando, né? Vamos dizer assim, que são os gerentes aqui, né? nessa parábola. E Israel sempre matou os profetas. Então, eles espancaram, eles apedrejaram, eles mataram, e a gente sabe que todos os profetas, né, a maior parte deles morreram de uma maneira assim, foram mártires mesmo, de maneira muito escandalosa, de uma maneira muito horrível. Então, no texto está dizendo aí que ele mandou ainda mais outros, e eles fizeram a mesma coisa. E por fim, né, o dono, né, que é o próprio Deus aqui simbolizado, diz que mandaria o seu filho. Ao meu filho respeitarão. Quem aqui não seria o filho senão o próprio Jesus Cristo, né?
e eles fizeram a mesma coisa. Eles ainda pensaram, o filho é o herdeiro, então vamos pegar, vamos matar e vamos fazer isso. O texto está parecendo muito com o texto lá de Davi, né, quando Natã vai lá para ele e o repreende, né, falando que ele roubou a única ovelha que sustentava a casa e remetia ali a esposa de Urias. Então está muito parecido, porque quando o Natã faz a pergunta, o Davi fala a mesma coisa que os chefes, os fariseus aqui falaram, né? Tem que matar essa pessoa aí de uma maneira muito horrível, né? Porque mataram todos os servos que aquele Senhor enviou para estar colhendo ali a sua colheita no tempo oportuno. Mas o que Jesus disse? Olha, essas pessoas aqui são vocês mesmo. Então, essa pedra que vocês estão rejeitando aí, ela virou a pedra angular, né? A pedra que, onde é que ela cair, ela vai reduzir tudo a pó. Então, gente, esse texto aqui é maravilhoso porque ele explica todo o projeto de Deus em relação à salvação, né? Desde os profetas até o próprio Cristo. No cenário político que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, em relação à política, fica fácil a gente entender o que passou naqueles dias. Como que a mídia hoje, né, nos dias de hoje, as redes sociais distorcem cenas e falas para manter os seus interesses. Então, tudo que Jesus dizia naqueles dias, né, como num sistema político, era usado contra ele, né, foi usado contra ele lá na frente. A gente vai falar aqui de algumas coisas. Quais coisas? Na cura do coxo que desceu do telhado, eles perguntaram, quem que é esse que pode perdoar pecados? Porque logo quando desce aquela pessoa ali de frente de Jesus, né, numa maca, Jesus não curou aquela pessoa de bate-pronto. Pelo contrário, só falou assim, perdoados estão os seus pecados. Aquelas pessoas começaram a pensar, a razoar dentro, né, Jesus esquadrinha os corações, eles pensavam, quem que é esse que pode perdoar pecado? E a gente vê aquele milagre maravilhoso, né? Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele cura o homem, né? Simples assim. Outra, porque ele come com os coletores e pecadores, então o tempo todo eles já estavam colhendo ali algumas acusações contra Jesus. Acusaram os seus discípulos, aí sobrou para os discípulos de Jesus também, né? Tocando nos discípulos, toca no reino de Jesus aqui na terra, né? Toca em todo o ministério. Acusar seus discípulos de colher espigas num dia de sábado. Acusar seus discípulos de não jejuarem, né? Foi quando ele explicou que o noivo está aqui e ainda não precisa de jejuar. Acusar os seus discípulos de não purificarem antes das refeições. E quando ele explica, né, que o interior do copo está sujo, aquele negócio todo, né? Você não tem que preocupar com o estereótipo, você tem que preocupar com o que sai de dentro, não é isso? E também a cura de um homem com a mão mirrada no dia de sábado. Eles acusaram Jesus também. Aí Jesus, bravo, fala com eles, né? Mas se uma vaca de vocês, né, aquilo que é o sustento de vocês, cair no buraco no dia de sábado, vocês vão atirar. Agora esse homem que está aqui não pode ser curado. E também quando ele curou o homem cego e mudo, né, que também estava endemoniado, quem viu disse que Jesus era o Messias. E logo os mestres da lei já distorceram. Não, ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebu, né? Aí, para a gente entender bem isso aqui, eu queria que a gente lesse João 2,19. João 2,19. Deixa eu abrir aqui. João 2,19. Olha que interessante isso aqui, 2,19. Jesus lhes respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Isso aqui Jesus ainda estava pregando. Foi quando Jesus purificou o templo. Lá em Lucas, em Mateus, em Marcos também não fala sobre isso, mas João relata isso, né? Quando Jesus está lá purificando o templo, isso aqui foi na purificação do templo. Jesus solta essa fala aqui, Jesus lhes respondeu, 2,19, destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. Aí, lá em Marcos, vamos lá, em Marcos,
Deixa eu ver aqui. Marcos 53. Deixa eu achar só um minutinho. 53. É isso aqui, ó. Marcos 14, 53 em diante. Ó. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio. Não é isso que eu quero ler, não. Peraí. Deixa eu ver. Aqui, ó, 57. Não, ainda, ó, 56. Muitos testemunharam falsamente. Não, tá certo. Aqui, ó, 54. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando ali com os guardas. Esquentavam-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Não estavam encontrando nada sobre Jesus. Muitos testemunhavam falsamente, é tipo uma CPI isso aqui, né? Contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Estavam tentando de todo jeito, né? Esse cara não vai dar certo porque ele está atrapalhando todo o nosso sistema aqui, veio aqui, atrapalhou a nossa venda, nosso câmbio. Nós estamos tentando achar alguma coisa contra ele, mas não está achando. 57. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós os ouvimos dizer. A gente acabou de ler lá em João 2, 19, quando ele estava lá purificando o templo. Ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias o construirei. Não feito por mãos de homens, mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se deles e perguntou a Jesus. Levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder a acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Ele falou, rasgou as vestes, fez um teatro danado, mas depois perguntou: o que acham, né? Porque até então, para cima aqui que a gente leu, não tinha achado nada. Então, o cara era muito esperto, né? Perguntou para o próprio Cristo, né? Quem que é você? O que você vai falar a respeito de si mesmo? Ele não falou mentira, ele falou a verdade. Mas eles estavam ali, né, já convictos na morte de Jesus, então eles não precisavam de mais nada. Então, 63, o sumo sacerdote na próxima perguntou: precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhes murros diziam: profetize. Os guardas o levaram dando-lhe tapas. Gente, não tinha nenhuma acusação contra Jesus. Nada cabal, né, que pudesse aqui fazer sentido a morte, né, a condenação de Jesus. Não acharam nada. Jesus simplesmente ele vai para Jerusalém. Ele entra em Jerusalém com toda aquela entrada e aquilo perturbou. E Jesus realmente ele quis fazer isso, né? Perturbar mesmo os ânimos, aguçar, atiçar os ânimos daquelas pessoas para que isso pudesse acontecer, né? É o próprio Jesus que disse uma certa feita: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta seus pitinhos, mas vocês não quiseram. Gente, a gente está terminando aqui a Escola Bíblica Dominical, né? Nós vamos dar sequência a esse estudo, né? Daqui a pouco nós já vamos lá para o Gólgota, né? Quando Jesus vai ali também no Getsêmani e ora, né? E pede os discípulos para guardarem 1 hora, eles não conseguiram guardar, e daqui a pouco
Jesus morre, e morte é essa que nos salva e que está até hoje aí nos remindo com seu sangue maravilhoso, né? Nos lavando e remindo, e nos reconciliando, santificando, né? Justificando, né? E nos tirando do charco de lodo e nos levando para o céu. Que Deus possa te abençoar. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria te agradecer. Eu queria que você que não deu o seu like ainda, você possa, né, dar o seu like, o seu joinha. Se você não gostou, você dá o seu dislike. Fique na liberdade. Você que quer também compartilhar essa mensagem, fique na liberdade. Que Deus possa abençoar o seu domingo. Daqui a pouquinho, às 10 horas, todos aqueles que podem estar ali na igreja, que venham com muita alegria, com muito regozijo. E à noite também, às 18 horas, você possa estar vindo na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por mais um domingo, mais a oportunidade que tivemos aqui de aprender mais um pouco da sua palavra. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, mas abençoe toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Que o Senhor possa estar com todas as pessoas hoje que viram, né, ouviram, assistiram a Escola Bíblica Dominical, e aquelas pessoas que posteriormente vão estar assistindo. Que o Senhor possa estar abençoando todos eles, no nome santo de Jesus. Meu querido, fica com Deus, que Deus possa te abençoar. Tenha um ótimo domingo.